Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala mais uma vez é o professor Caio, professor de matemática do nono ano B na EMEB Nazaré e também professor dos sextos anos A e B na EMEB Rosa Scavone. Esse vídeo está sendo gravado para tratar do tema de ângulo central e ângulo inscrito, que está lá no 7º Banco de Atividades de Matemática da Prefeitura de Itatiba, tá bom? Antes de iniciar o vídeo, eu queria deixar um recado. O recado é: fique em casa, cumpra o isolamento social, só saia quando muito necessário, sempre utilizando máscara e higienizando as mãos com álcool em gel. Vamos tentar fazer tudo o mais correto possível para que o mais breve a gente possa retornar à nossa normalidade, tá bom? Bom, isso dito, gente, a gente pode então continuar, a segunda parte do conteúdo de ângulo central e ângulo inscrito, e hoje a gente vai falar mais fortemente do ângulo inscrito, tá bom? Então, novamente, todos esses ângulos aí têm a ver com a circunferência, então eu trouxe aqui novamente a circunferência, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Na aula passada, a gente viu que quando a gente marca dois pontos A e B na circunferência, essa parte da circunferência, né, que fica determinada aqui em vermelho, essa parte ela é nada mais nada menos que o arco AB, né? Essa parte aqui entre os pontos A e B, né? Essa parte da circunferência que fica entre os pontos A e B é chamada de arco AB. E a gente simplesmente, utiliza, como notação AB com um arco em cima, né? A gente viu também que que quando eu ligo, o B, o ponto B com o centro e o ponto A também com o centro da circunferência, eu obtenho um ângulo aqui, Obtenho um ângulo, Esse ângulo A, ó chapéu, B. E esse ângulo, como ele tem vértice no centro da circunferência, ele é chamado de ângulo central. E, na verdade, se vocês se lembram, ele é o ângulo central que enxerga o arco AB, Ele é o ângulo central que enxerga esse arco aqui, Porque, enfim, a boca dele é o arco, tá bom? Pensando aqui fazendo uma tentativa de analogia com o Pac-Man, Então, esse em vermelho é o arco AB, E o em verde aqui é o ângulo central que enxerga o arco AB. E aí tem uma coisa que muda, da aula passada, tá bom? O que muda da aula passada, da parte passada, dessa aula, é que eu marquei um ponto C aqui também, tá? Eu marquei um outro ponto, um terceiro ponto sobre a circunferência, um ponto C, tá? E, enfim, agora, a hora que eu ligo aqui o B com o C e a hora que eu ligo o A com C, a hora que eu ligo o B com o C e o A com o C, eu formo um outro ângulo ainda. Esse ângulo em roxo agora. Este ângulo aqui, olha. Este aqui. Tá bom? Esse ainda é um outro ângulo. Tá bom? Ele não é um ângulo central, porque, enfim, o vértice dele não está no centro da circunferência. A gente chama ele, na verdade, esse ângulo B, C chapéu, A, e a gente sempre coloca o chapéu no vértice, olha, aqui o vértice é C, aqui o vértice é B. Esse ângulo B, C chapéu, A, ele é chamado não de ângulo central, mas, enfim, o que faltava para a nossa aula, a gente chama ele de ângulo inscrito. Então, quando o vértice do ângulo está sobre a circunferência, aí ele vai ser um ângulo inscrito, tá bom? Lembrando, o centro da circunferência não faz parte dela, tá? A circunferência é só essa volta aqui, tá bom? Só a volta, não o que tem dentro dela. Então, só o arco, tá? Só esse grande arco aqui. E, enfim,
O ângulo inscrito, portanto, é um ângulo que tem vértice na circunferência. Então, esse ângulo BCA, como o vértice dele está na circunferência, eu chamo ele de ângulo inscrito. E veja que esse ângulo inscrito, ele também tem a mesma boca que o ângulo central, né? Ele também é um ângulo inscrito, só que agora ele é um ângulo inscrito que enxerga o arco AB, tá bom? Então, né, em vermelho eu tenho o arco, em verde eu tenho o ângulo central, porque o vértice está no centro, e em roxo eu tenho o ângulo inscrito, tá? Por quê? Porque o vértice está em cima da circunferência. Quando o vértice está em cima da circunferência, eu tenho o ângulo inscrito. E aí, gente, existe uma relação entre o ângulo central e o ângulo inscrito. A relação é o seguinte, né? Eu vou colocar aqui duas letras. Aqui eu vou colocar o alfa e aqui eu vou colocar alfa sobre 2. Estou querendo dizer que a medida desse ângulo aqui é alfa, tá? Estou dando uma letra para dizer que a medida dele é alfa, tá? Porque poderia ser qualquer, enfim, número entre 0 e 360, tá? Então, esse ângulo aqui eu disse que ele mede alfa e veja, aqui eu coloquei alfa sobre 2. O que eu estou querendo dizer, né, ao colocar essas letras aí? Eu estou querendo dizer que o ângulo inscrito sempre tem medida igual a metade do ângulo central. Claro, né, se eles corresponderem ao mesmo arco. Essa é a relação fundamental entre ângulo inscrito e ângulo central. O ângulo inscrito é metade, olha o sobre 2 aqui, o ângulo inscrito é metade do ângulo central. O ângulo inscrito mede metade do ângulo central, tá bom? Essa é a relação fundamental, essa é a parte mais importante da aula, e os exercícios a seguir, que foram extraídos do Aulep, que eu vou resolver aqui com vocês, cobram exatamente isso, tá? Que o ângulo inscrito tem medida igual a metade do ângulo central. Esse aqui é metade desse, tá vendo? Tá vendo sobre 2 aqui, significa que é metade, tá bom? Então é isso, gente. Parte importante, né? Ângulo inscrito, metade do ângulo central, tá bom? Guardem bem essa figurinha aqui, sempre que precisarem, retornem a ela, tá? Então, vamos aos exercícios. Vamos aos nossos exemplos / exercícios. Vamos lá. Então, aqui estão nossos exemplos. Vamos começar com o exemplo 1. No exemplo 1, ele fala assim, olha, determine a medida x em graus, sendo O centro da circunferência. Então, vamos lá, gente. Eu quero descobrir a medida desse ângulo aqui, olha. AVB, né, que estou chamando de x. Eu quero descobrir a medida desse ângulo. Tá bom? E o que eu tenho como informação? Bom, a princípio só, né, o fato de que O é o centro e que esse ângulo AOB, que está em preto aqui pontilhado, ele mede 90 graus. Este ângulo, gente, que está em preto, que estava pontilhado, mas que agora eu vou fazer contínuo, este ângulo aqui em preto, este ângulo AOB, ele nada mais é que o ângulo central. Certo? Por quê? Porque o vértice dele está no centro da circunferência. Ok? O bico dele está no centro da circunferência. E esse ângulo AV chapéu B, que mede x e é o que a gente quer descobrir, ele é o ângulo inscrito. Certo? Os dois enxergando, claro, o mesmo arco, né? O arco AB. Né? Se vocês quiserem, eu posso até pintar o arco, mas enfim, nesse caso aqui não é tão relevante, mas enfim, posso pintar o arco aqui também. Esse AB aqui, ó, é o arco AB. Enfim, o que importa é a relação entre o ângulo central e o ângulo inscrito, que, claro, enxerga o mesmo arco. Eu acabei de dizer para vocês que o ângulo inscrito tem valor igual a metade do ângulo central. O ângulo inscrito é metade do ângulo central. Qual que é a metade de 90, gente? Esse x, então, ele é a metade de 90. Qual que é a metade de 90? A metade de 90 é 45. Então, esse x, que é o ângulo inscrito, como o inscrito é metade do central,
e o central vale 90 nesse caso, o x aí, que é um inscrito, vale 45. Simples, né? Rápido. Conciso. Então, a resposta desse exercício aqui, que ele pedia, né, a medida do ângulo x, né, a resposta é... Ops, perdão, gente, deixa eu só alinhar aqui. A resposta é o x vale 45 graus, porque ele é o ângulo inscrito, e o ângulo inscrito vale metade do central, e o central, nesse caso aqui, mede 90, tá bom? Bom, e aí para finalizar, né, esse nosso vídeo de hoje, eu quero, enfim, resolver esse exercício 2 aqui. Esse exercício, ele novamente pede para determinar a medida x em graus, sendo o centro da circunferência, tá? Então, vejam, né, o ângulo, o x aqui que ele quer descobrir é a medida do seguinte ângulo, né, desse ângulo aqui, ó. Certo? Desse ângulo OB. Isso é o x, a medida do ângulo OB, que no caso é um ângulo central, porque ele tem vértice no centro da circunferência. Olha o centro O aqui. Então, AOB é um ângulo central. Certinho? E por outro lado, agora, né, esse ângulo AVB, olha, eu coloquei o circunflexo no lugar errado. O circunflexo aqui é para estar em cima do O, porque é no O que fica o bico, o O é o vértice, tá? E esse ângulo em vermelho, né, que mede 50, esse ângulo AV chapéu B, ele é, como aqui o vértice dele está sobre a circunferência, ele é o ângulo inscrito. Ok? Então, o preto é o central, o vermelho é o inscrito. Os dois estão enxergando o mesmo arco, né? No caso aqui, né, os dois estão enxergando o mesmo arco. Tá bom? Os dois estão enxergando o arco AB, tá? Bom, o que a gente sabe? A gente sabe, né, que, né, quando eu tenho o ângulo central e o ângulo inscrito, correspondentes ao mesmo arco, eu sei que a relação entre eles é o ângulo inscrito é metade do ângulo central. Este é metade deste. Qual valor o x tem que assumir, né, para o 50 ser metade dele? O x não pode ser 60, tá? Porque metade de 60 é 30 e aqui não é 30. Né? Que valor tem metade sendo igual a 50? Bom, é muito simples, né? Que número tem metade de 150? Esse número é 100. Então, o ângulo central aqui tem que ser 100 para que a metade dele, que é o ângulo inscrito, seja 50. Né? Portanto, né, o x é igual a 100 graus. Uma outra maneira, né? Se esse é metade desse, quer dizer que esse aqui, se o inscrito é metade do central, quer dizer que o central é o dobro do inscrito. O dobro de 50 é 100, tá? Então, nessas condições aqui, o x é igual a 100. Então, a resposta, vou deixar aqui a resposta, tá? X igual a 100 graus. A relação é a seguinte, gente. Se a gente tem o central e quer um inscrito, aí é só a gente dividir por 2, porque o inscrito é a metade. Agora, aqui aconteceu o contrário. Ele deu um inscrito e pediu o central. O central não é metade do inscrito. O central é o dobro, né? É o inscrito que é a metade do central. O central é o dobro do inscrito. Tem essa relação, né? O dobro e a metade, dependendo de onde você vê, né? Pode, enfim, mudar aí. Então, independência do que ele te der e do que ele pedir, você vai dividir ou vai multiplicar por 2. Nesse caso aqui, a gente dividiu por 2 porque ele deu o central e queria um inscrito. O inscrito é metade do central. Aqui, né, ele queria o central, diferentemente do anterior. Ele queria o central e deu um inscrito. Então, aí eu multipliquei por 2, tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me procurar no WhatsApp. E os demais exercícios tem naquela aula que eu enviei no grupo do WhatsApp, que foi feita com a Ana Laura,
tá bom? A Ana Laura participou, a gente resolveu todos os exercícios dessa parte do banco 7. É isso, gente. Até mais. Saudações.